Seja muito bem-vindo a esse vídeo, seja bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu vou falar dos top 10 motivos que reprovam candidatos na entrevista para agente de aeroporto online. Então, se você quer descobrir, para você se preparar para não cair nesses pecados e acabar ficando reprovado na seleção para agente de aeroporto de uma companhia aérea, continua aqui comigo nesse vídeo. Eu vou trazer um a um dos 10 motivos que mais tem reprovado os candidatos, que mais tem reprovado os meus alunos na entrevista para ingressar na companhia aérea. Então, continua aqui comigo nesse vídeo. Se esse vídeo de fato te ajudar, se você for comigo até o final, já aproveita e dá um like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e assim a gente conseguir ajudar um número maior de pessoas. E se você caiu aqui de paraquedas e não nos segue ainda, já aproveita aí, clica aqui embaixo no botão inscrever-se, dá uma olhada na nossa playlist entrevista para agente de aeroporto. Tem muito vídeo legal lá que com certeza, se você maratonar, você vai ter um bom desempenho na entrevista para agente de aeroporto. Então agora vamos embora direto para o nosso tema de hoje. Vamos entender quais são esses 10 motivos que acabam atrapalhando a maioria dos candidatos e como eu tenho que trabalhar para me preparar melhor e não acabar caindo nesses pecados capitais. Vamos embora direto para o tema de hoje. Atenção, senhores passageiros com destino à carreira profissional que mais cresce no Brasil. Apertem os cintos e uma boa decolagem profissional. Então, pessoal, vamos conhecer quais seriam os top 10 motivos de reprovação na entrevista para agente de aeroporto. Entrevista essa online. E geralmente, quando a companhia aérea vai realizar uma entrevista online, quais seriam as ferramentas que são utilizadas para realizar o processo? Corre aí, pega aí papel e caneta para você anotar a primeira dica de hoje. Vai até o Play Store e baixa o Meet, Google Meet e o Microsoft Teams. São essas duas ferramentas. Você vai baixar essas ferramentas, vai criar uma reunião e vai enviar para alguém para você começar a usar essa ferramenta e entender como é que ela funciona. Opa, a câmera está ok, o áudio está ok, tá? Você vai entender por que eu estou te sugerindo fazer isso, porque está dentre um dos motivos, já vou até fazer um spoiler aqui, não saber manusear essas ferramentas está entre um dos motivos aí que causa a reprovação dos candidatos. E vocês vão perceber através dos motivos que eu vou trazer aqui nesse vídeo de hoje. Se você quer descobrir esses motivos, continua aqui comigo. Se esse conteúdo for relevante, de fato te ajudar a despertar, abrir o horizonte para você se preparar melhor para a entrevista, dá um like para o YouTube entender que esse conteúdo de fato tem uma relevância e a gente possa alcançar um número maior de pessoas, assim, ajudando mais pessoas. Vamos embora conhecer o nosso primeiro motivo. Qual seria o primeiro motivo aí? Na verdade, em ordem decrescente, seria o 10 e não o primeiro, tá? Me desculpem. Não conhece a empresa. A maioria dos candidatos vai para o processo seletivo para participar de uma entrevista e não busca, não pesquisa na internet, não procura entender qual o modelo de negócio, não vai em loco no aeroporto para entender como o agente de aeroporto atua, o que é importante, o que a empresa valoriza, né? Não observa o comportamento dos profissionais, não observa como as pessoas se vestem, como elas falam, tá? Então, tudo isso é importante. Se você não conseguir ir em loco ao aeroporto, se você nunca viajou, mas aí já anota essa dica. Eu preciso conhecer, ter uma quantidade mínima necessária de informações para a empresa, da empresa aérea que eu vou participar do processo. Eu não posso simplesmente, eu vou pesquisar e descobrir a missão, visão e valores da empresa. Isso é importante? É. Como os teus valores conectam com o da empresa, é importante também? É. Mas você precisa ir mais além para entender quais são as principais necessidades do negócio, qual o tipo de cliente, como você pode, na entrevista, demonstrar que você conhece a empresa, tá? Fica aí a primeira dica. O motivo 10 é não conhecer a empresa. Motivo 9, que tem reprovado aí muitos candidatos, é a conexão com a internet. Cai o sinal, fica travando
e daí o candidato sai da reunião, não consegue retornar, ou quando consegue retornar, o recrutador já está numa próxima fase, não está mais naquela fase, e daí o candidato não consegue participar contento, não consegue participar ali do processo por inteiro, pois o sinal dele fica oscilando, a internet está ruim, tá? Então fica aí uma dica, já vi isso acontecer várias vezes, candidato que foi reprovado por causa da conexão com a internet, de não saber manusear a ferramenta, tá? Por isso que eu sugeri baixar e dar uma olhada e aprender a usar, tá? A ferramenta, todos os recursos que estão disponíveis, entender ali o conhecimento, pelo menos o básico necessário para você participar de maneira ativa da entrevista, tá? Então cheque o seu sinal, cheque a velocidade da sua internet, tá? No dia, 1 hora, 2 horas antes, para tentar entender, tá? Como está a sua conexão com a internet. Se na sua casa for ruim, vive travando, vive caindo, é necessário buscar uma segunda opção, um outro local para você não perder essa oportunidade. Tá? A conexão com a internet tem acontecido e isso tem eliminado com certeza candidatos do processo, tá, gente? Tome bastante cuidado para que você não seja uma vítima disso e acabe perdendo uma oportunidade de ouro que é ingressar na carreira como agente de aeroporto e conquistar suas asas. Motivo 8, apatia, falta de interesse. Isso fica perceptível no recrutador, tá? Tanto na linguagem verbal, você demonstra isso, como na linguagem não verbal, tá? Então tome bastante cuidado para que o recrutador não ache que você está ali somente como um robô escutando, ou com qual a linguagem, qual a percepção, será que a imagem que você está demonstrando ali, né, a imagem que o recrutador está dando de você, é realmente a imagem que você gostaria de transmitir? Então tome bastante cuidado para não passar essa imagem de que você está apático, que você não está interessado, né? Você está ali, mas que a sua mente está distante, você não está vivendo aquele momento, aquilo não tem um grau de importância grande para você. Então tome bastante cuidado. É preciso o quê? Mostrar entusiasmo, é o contrário. Você precisa mostrar entusiasmo, você precisa mostrar o quanto é importante para você estar vivendo aquele momento, o quanto você valoriza essa oportunidade que a empresa está te dando, tá? Então bastante cuidado, pois esse é o motivo 8 aí dos top 10 que tem reprovado candidatos. Motivo número 7. Já até comentamos um pouquinho sobre a questão da internet. Aqui a gente vai mergulhar mais a fundo. Equipamentos e cenário. O áudio muito baixo. Tá? Você está participando ali, o recrutador te fez uma pergunta e você vai responder, mas o teu áudio está muito baixo. O teu computador, o áudio dele é ruim, o áudio que está sendo captado, ou do teu celular está com áudio ruim e você não baixou o aplicativo, não testou, o recrutador não está te ouvindo, tá? E geralmente isso acaba combinando com outras coisas, tá? Então, áudio muito baixo, iluminação ou ruídos, muito ruídos no ambiente, iluminação está muito escuro, o recrutador não está conseguindo te ver, a posição do teu dispositivo, da câmera, do computador ou do celular não está legal. Então tome bastante cuidado, escolha um local, um ambiente com uma iluminação natural ou artificial, mas que só testando, tá? Então só baixando a ferramenta, criando uma reunião e pedindo um feedback para alguém, para um amigo, para um conhecido, para você entender se a tua iluminação está legal ou não. No ambiente, tome cuidado com o cenário, prefira fundos neutros, tá? Você precisa ser o centro das atenções e não o teu cenário. Cenário bagunçado, um guarda-roupa, um ambiente, muitas coisas jogadas ali atrás de você, pessoas roubando a cena, passando ali por trás de você. Então avise as pessoas na sua casa que aquele momento, naquele horário, naquele dia e naquele horário você vai estar numa entrevista e que precisa, né, de um local reservado e contar com a colaboração das pessoas que estão na sua residência. Então tome bastante cuidado que esses itens aqui também acabam reprovando candidatos. Item 7, né? 8, ou 6, aliás, né? Estávamos no 7, motivo 6.
Motivo 6 que mais reprova candidatos. Primeira impressão ruim. O que é a primeira impressão? Tá, gente? O que é uma primeira impressão? Que geralmente é que fica, né? Tem até um ditado que diz isso. É uma emoção, um sentimento psicológico que a gente deixa na mente da pessoa. Então, qual a emoção? Qual o sentimento psicológico que você tem deixado na mente das pessoas? E como as pessoas constroem essa primeira impressão? Vou te passar algumas dicas. Tome cuidado como você vai estar vestido, tá? Então, a vestimenta nesse momento, você tem que se vestir como se a entrevista fosse uma entrevista presencial. É online na sua residência? Vista-se como se fosse uma entrevista presencial. E para entrevista presencial, existem algumas dicas. Tá passando um card aqui em cima de um outro vídeo onde eu falo justamente só sobre esse tema. Tá? Depois vai lá e assiste esse vídeo. Você precisa demonstrar simpatia. Tá? Demonstre ser uma pessoa simpática. Entre no mesmo ritmo da pessoa que está falando. Tá? Se o recrutador está no ritmo, entre na mesma vibe que ele. Tá, gente? Entra na mesma vibe do recrutador. Seja uma pessoa educada. Tá? Então, tudo isso vai ajudar a construir uma percepção positiva ao teu respeito. Se você demonstra entusiasmo, se você está vestido adequado, se você é simpático, se você entra no mesmo ritmo do recrutador, se você é educado, então tudo isso vai ajudar a construir uma impressão positiva, tá? Então tome bastante cuidado, porque às vezes a gente quer passar uma impressão para as pessoas e não essa que está sendo percebida. Então anota aí o motivo 6. Motivo 7, gente, isso aqui reprova... Motivo 5, aliás, desculpa. Isso aqui reprova bastante candidatos. Manter a calma. A pessoa fica excessivamente nervoso ou excessivamente tímido. O tímido demais, ele dá muitas respostas vagas, tá? Sim, não, era assim, entendeu? Então, tome bastante cuidado. O excessivamente nervoso, ele não consegue articular a resposta que ele deve dar. Ele está tão nervoso que, às vezes, né, foge da mente. Ele até ensaiou, se preparou, com o que está nervoso demais. Ele se ensaiou, se preparou para as possíveis perguntas que poderiam cair na entrevista. Ele montou um roteiro para fazer sua apresentação, mas ele não conseguiu manter a calma. E daí o cérebro dele está trabalhando contra ele, aconteceu alguns apagões. E ele não falou as coisas que ele planejou, porque ele estava nervoso demais, tá? Então tome cuidado, tente manter a calma. Pense, eu estou indo para a entrevista para conhecer a empresa quer me conhecer, ela vai me trazer informações e eu vou trazer as minhas informações para que ela me conheça. Tá? Faça exercícios de respiração, 1 hora, meia hora antes. Tente aumentar a sua autoestima. Pense, você é o candidato ideal. Vou te passar até uma frase aqui que você pode já usar antes ali, falar 10 vezes de forma alta ali, quem sabe antes de sair de casa. Eu acordo para o sucesso e felicidade. Sou abençoado por Deus. Conquisto os meus objetivos todos os dias. Então você precisa trabalhar a sua mentalidade. Fica aí uma dica aqui para questão 5 que mais reprova candidatos. Vamos conhecer a 4. A 4 é não saber se vender. Então, se a pessoa está muito nervosa, ela de fato não vai conseguir se vender. Já vi casos em que o recrutador falou para o candidato, olha, vamos lá, esse é o momento de você se vender, venda-se aí, vende o teu peixe. Já vi recrutador brincando com o candidato e falando isso, para ele vender o peixe. Tá? Então, falar de uma maneira clara, de uma maneira honesta, de uma maneira assertiva, sem estar fazendo rodeios, tá? Então, às vezes a pessoa tem medo de falar das suas habilidades, das suas competências. Tá? Então, é bom falar das habilidades e competências, ainda mais se as competências, você lê a descrição da vaga e entendeu que muitas das competências que estão descritas lá, você detém. Então, você precisa trazer aqui na hora de se vender quais são as habilidades e competências que você tem para o recrutador entender que você é o profissional ideal que ele está precisando. Tá? Então, mostre ser uma solução.
Por isso que a gente falou lá no início de entender o modelo de negócio. Quando você entende o modelo do negócio, você entende quais são as necessidades do negócio, quais são os principais problemas que o negócio tem e como você seria uma possível solução para a organização. Então, não saber vender-se acaba reprovando candidatos. Vamos conhecer o motivo 3. Motivo 3, gente, comportamentos inadequados. Parou a entrevista para atender uma ligação telefônica, um exemplo. Falta de clareza e objetividade. O recrutador fez uma pergunta, mas você não foi, enrolou, contou uma história, fez arrodeios, não foi objetivo, não foi claro. Ele teve que fazer outras perguntas porque ele não estava entendendo o que você estava falando, tá? Fugir do assunto da pergunta. Tá? Então ele te fez uma pergunta, você não sabe como responder e você tenta responder fugindo, né? Ele deve trazendo uma outra coisa que não tem nada a ver com o que foi perguntado, tá? Então, geralmente, esses comportamentos que eu estou trazendo aqui e outros vão atrapalhar e com certeza o candidato ficará reprovado. Esse é o motivo 3 dos top 10. Motivo 2. Qual será o motivo 2? Preparo, falta de preparo para responder as perguntas. Que perguntas, Eustáquio? Perguntas sobre a empresa, perguntas em que remete ao autoconhecimento, perguntas com foco no cliente e perguntas que envolvem valores inclusive da organização, que são importantes para a empresa. Eu vou citar alguns exemplos dessas perguntas. Por que você escolheu? Por que você quer trabalhar aqui? É o que vem, tá? Variações dessa pergunta também. Do autoconhecimento, me fale um ponto fraco, me fale um ponto que você precisa melhorar, que é uma variação. Me fale 2 pontos fortes, tá? Me fale 2 competências, 2 habilidades que você tem. Qual o seu principal diferencial? Por que eu deveria te escolher para essa vaga? Por que você é o candidato ideal? São variações que estão dentro desse mesmo contexto. Foco no cliente. Qual foi o cliente mais difícil que você já teve que lidar? E aí, como é que você vai responder? Você precisa lembrar de uma história. Ou qual foi a situação mais difícil na tua vida que você teve que lidar e como você superou isso, para quem não tem experiência profissional. Valores da empresa. Para você, o que significa trabalho em equipe? Tá? Para você, como é trabalhar sob pressão? Entendeu? São perguntas aí em que os recrutadores vão fazer que vão permear esses temas aqui. Tá, gente? Então, não se preparar para responder essas perguntas que sempre vêm nos processos é um motivo que reprova candidatos. Por quê? Ele não planejou, ele não fez um roteiro, ele não tem um plano entendendo que dê seguridade de como ele vai responder caso caia essas perguntas e na hora ele vai tentar improvisar. Quando tenta improvisar, fala um ponto fraco, por exemplo, que é um ponto que é um pré-requisito para a vaga. Aí deu um tiro no pé. Quando tenta improvisar, vai falar um diferencial que ele tem, que não é algo que vai agregar para o recrutador. Outro tiro do pé. Vai responder a pergunta por que você quer trabalhar aqui e traz uma resposta que não para o recrutador não é relevante para ele e não para o recrutador. E no momento aqui tem que ser relevante para a empresa, para o recrutador, tá? Então, são exemplos. Esse aqui é o motivo 2. Falta de preparo para responder as principais perguntas. Se você chegou até aqui, a esse momento, esse é o 1. Tá? O motivo 1. Apresentação pessoal ruim. Essa aqui já praticamente elimina o candidato. Tá? E eu vou te passar uma regra. Se você chegou até aqui e percebeu que, de fato, essas questões são relevantes, comenta aqui embaixo. Você vai comentar o seguinte: é verdade, esses motivos, de fato, já reprovam muitas pessoas. Eu concordo que esses motivos reprovam muitas pessoas. Se você já foi pego em algum desses pontos, se você que está aqui comigo, está se preparando para encarar novamente o processo seletivo, já fez mais de uma vez, já está na segunda, na terceira ou na quarta, e não tem conseguido ser aprovado, está se questionando o que será que aconteceu, onde foi que eu pequei, tá? Então faça uma anotação e reflexão e veja se você não cometeu um desses pecados que acabamos de mencionar nesse momento.
Tá? E se você já caiu em algum deles aqui, comenta aqui embaixo também para a gente entender, interagir e tentar te ajudar. O motivo 1, gente, dos top 10 é a apresentação pessoal ruim. O que é uma apresentação pessoal ruim? É uma apresentação pessoal que não tem conteúdo relevante para o recrutador. O recrutador está ali para te conhecer, por isso que o nome é apresentação pessoal. Então você precisa trazer informações, não aquilo que você quer falar que é importante para você, mas o que é importante para o recrutador. E agora eu vou te passar uma regra que eu ensino os meus alunos a usarem, que eu tenho certeza que vai te ajudar a partir desse momento. Todas as vezes que pedirem para você fazer uma apresentação pessoal, você vai usar uma regra chamada 80-20. Eustáquio, que é isso? Que regra é essa? 20% da vida pessoal e 80% da vida profissional. Quando vai falar da vida pessoal, quais são as informações que são relevantes para um recrutador? Seu nome, a tua idade, se você é casado ou não, se você mora próximo ao aeroporto, tá? Se mora próximo ao aeroporto, fala. Tá? Então, são informações importantes. E aí, quando você vem a tua formação acadêmica, se tem algum treinamento que é relevante para a profissão que você está almejando, que é agente de aeroporto, traga essa formação aqui nesse momento. Tá? E quando vai para o lado profissional, se você tem alguma formação profissional, eu tenho um curso de comissário de bordo, ou eu tenho... tem experiências profissionais que conectam com a vaga. Eu trabalhei com atendimento ao cliente como recepcionista, atendente, ou qualquer uma outra experiência profissional que tenha uma conexão direta com isso. E eu fiz alguma coisa que me gerou um crescimento na organização. Eu entrei como recepcionista, depois eu fui subindo dentro da empresa, devido a algumas atitudes e habilidades que eu tive que desenvolver, como eu cresci dentro dessa organização. Tá? Então, resumo da ópera: falar suas informações pessoais e trazer a principal experiência profissional que tenha uma conexão com a vaga. Você vai trazer nesse momento, tá? E vai fechar ali com o teu objetivo. Qual é o teu objetivo? Qual a tua expectativa com relação a essa vaga, a esse processo? Tá? Então, você vai resumir ali rapidinho, gerando uma conexão sua com a empresa. Por isso que eu falei que você precisa pesquisar e entender o modelo de negócio, pois entendendo o modelo de negócio, entendendo qual a sua necessidade, entendendo o que é importante para a organização, que você vai entender como os seus objetivos se alinham com o objetivo da empresa, tá, gente? Então, uma apresentação pessoal relevante, ela segue esse formato que eu passei aqui para vocês, tá? Se você chegou até esse momento do vídeo e percebeu, Eustáquio, de fato, esses temas são importantes, dá um like para que a gente ajude mais pessoas. O conteúdo, o YouTube, ele mostra esse conteúdo para mais pessoas também. Tá? Eu ministro um treinamento preparatório, eu ministro uma mentoria em que eu preparo candidatos para enfrentar o processo seletivo das companhias. E eu queria te dizer que essa mentoria tem um resultado muito positivo. O último processo seletivo que teve das companhias, eu tive 7 alunos aprovados que participaram de uma mentoria onde a gente fez exercícios simulados com as perguntas que sempre vêm no processo seletivo. E muitos desses alunos erraram ali no nosso laboratório, mas receberam o meu feedback como gerente de aeroporto e o feedback de uma analista de RH que trabalha comigo, Mara Bispo, e eles conseguiram ajustar um dia antes do processo, ou às vezes uma semana antes do processo, ou no mesmo dia. Fizemos uma aula ao vivo ali, simulando a entrevista da companhia, e essa galera conseguiu ser aprovada no processo, conseguiu de forma segura, né, conseguiu de forma assertiva responder as questões e conquistar a vaga nas companhias aéreas. Daqui a alguns dias eu vou ter os depoimentos dessas pessoas aqui no canal, tá? Então, se você quer conquistar a vaga de agente de aeroporto, eu te recomendo fazer comigo uma mentoria onde eu vou te ajudar através de exercícios simulados a melhorar a sua apresentação pessoal e a não cometer esses pecados aqui e responder de forma adequada todas as questões que sempre vêm no processo seletivo. O link vai estar aqui embaixo dessa mentoria. No momento a gente está com desconto de 50%. Não sei até quanto, são poucas vagas,
porque é um trabalho que a gente faz com uma turma fechada, não temos como atender muitas pessoas por causa do feedback individual que a gente proporciona durante as aulas para os nossos alunos. Então, se você quiser garantir a sua vaga, corre lá, clica aqui embaixo no link e nos vemos do outro lado, lá dentro do treinamento. Forte abraço, obrigado por ficar comigo até esse momento do nosso vídeo, obrigado por nos seguir aqui no canal. Um forte abraço e nos vemos aí no nosso próximo vídeo.